Muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Workshop Carreira Ágil. Eu me chamo Roberto Brasileiro, sou especialista em métodos ágeis com mais de 14 anos de experiência de campo de batalha mesmo, de estar no dia a dia. Até hoje estou nesse dia a dia e vou te mostrar aqui como ganhar acima de 10 mil reais construindo uma carreira sólida e que gera impacto de verdade. O agilista não sai pronto da faculdade, a pessoa se torna ágil, vindo das mais diversas áreas: TI, engenharia, direito, gestão de projetos, RH... E por aí vai, tem em todos os lugares. Portanto, é possível você também ter essa carreira e construir essa carreira. Talvez não na velocidade que você deseja, mas agregando toda a sua experiência a essa jornada, toda a experiência que você já possui. Eu mesmo, há 14 anos, lá quando eu comecei com métodos ágeis, agilidade, não descartei minha experiência. Não descartei a experiência que eu já tinha. Eu, obviamente, adicionei nessa equação um pouco de estratégia e muito, mas muito conhecimento sólido, conhecimento de verdade. Eu comecei com métodos ágeis, na verdade com o Scrum, que é o único, talvez o método ágil, é o método ágil mais utilizado do mundo, lá em 2008. Fiz parte de uma das primeiras turmas de Scrum Master do Brasil, do CSM. Fui responsável e falo maluco, doido de pedra, por iniciar uma transformação ágil dentro da empresa que eu trabalhava na época. Era uma empresa pequena, uma empresa inglesa, aqui em Belo Horizonte, estou aqui, Ou seja, foi uma loucura, uma maluquice. Por quê? Sem muito conhecimento, sem experiência, mas com algo determinante: atitude, tá? E posso falar que deu resultado. Deu o resultado que a gente queria? Deu o resultado que a gente imaginava? Não, não deu. Mas na minha concepção deu muito resultado. Não que todo mundo esperava, mas deu resultado. Só para você ter uma ideia, a gente tinha lá 3 produtos em desenvolvimento. Esses 3 produtos estavam 1 ano e meio em desenvolvimento, naquele faz, refaz, não, agora faz diferente, aquele negócio que não sai do lugar. E depois que a gente começou a utilizar Scrum, a gente entregou esses 3 produtos em menos de 6 meses. Não um produto completo, obviamente, com um MVP, com aprendizado, pra gente fazer e acontecer. Mas foi incrível pra mim, foi incrível pra minha carreira, foi incrível pra minha experiência e pra de todo mundo que tava lá, obviamente, mas pra mim foi muito impactante. Talvez, como eu falei, não tinha sido o resultado que todo mundo queria, mas foi incrível, Porém, eu queria mais, eu queria me inserir de verdade no mercado que eu tava começando, literalmente começando. Hoje a gente ainda tá no começo, mas lá atrás, há 12 anos atrás, há 14 anos atrás, era muito embrionário. Mas eu queria entrar nesse mercado, eu queria ser procurado pelas empresas. Era isso que eu queria. E é isso que eu sempre busquei: ser procurado, ser desejado pelas empresas. Mas eu não tinha experiência, eu me sentia que faltava aquele algo a mais, sabe, aquele algo a mais, para de fato me destacar no mercado, para conseguir me consolidar, crescer minha carreira. Eu não tinha segurança nenhuma. Eu ia nas entrevistas, eu fazia entrevista, eu não sabia o que responder, eu me sentia perdido, completamente perdido. Foi aí que eu parei, e pensei, poxa, eu tenho que estudar isso, eu tenho que conhecer isso. Eu resolvi cair de cabeça nisso. Cair de cabeça no quê? Nos estudos. Eu queria entender os valores, os métodos, os processos, tudo sobre liderança. Eu literalmente queria entender os porquês. Por que tem isso? Por que tem esse valor? Por que tem esse princípio? Onde que está o ganho? Eu fui a fundo nesses conceitos. E o principal de tudo, que virou um mantra na minha vida, tudo, literalmente tudo que eu estudo, seja, por exemplo, lendo em um livro aqui no Kindle, ou num artigo, ou assistindo um vídeo, ou num workshop como esse, eu coloco em prática. Eu busco espaço, eu tenho que achar algum lugar para pôr em prática. Eu quero, eu necessito, Eu aprendi literalmente com conteúdo e com a prática. Eu descobri com o tempo que para você se destacar nesse mercado, você precisa de 2 elementos: atitude de fazer, conhecimento sólido. E essa minha maneira de atuar, de pegar o conhecimento e pôr em prática, começou o quê? Começou a chamar a atenção das pessoas que estavam à minha volta. Nas empresas que eu passei, nos projetos que eu toquei, nos produtos, todo mundo começava a me ter como uma referência. Todo mundo vinha pedir conselho, todo mundo vinha trazer pergunta, todo mundo vinha me perguntar as coisas. Comecei a me tornar uma referência orgânica daquilo todo. E claro, todo mundo, obviamente, queria saber como que eu fazia para gerar aquele resultado. Foi aí que eu entendi que mesmo com um caminhão de informação de qualidade que a gente tem hoje na internet, a gente tem muita informação de qualidade, conteúdo de qualidade, faltava estratégia e estrutura para essas pessoas, para todo mundo que me acompanhava, para que pudesse de fato
aprender a como colocar em prática e ter resultado. Foi desse estalo, literalmente, desse inside, que surgiu o meu primeiro workshop, poucas pessoas sabem disso, lá em 2010, meu workshop presencial de Scrum, de gestão ágil, né, eram 3 dias presenciais, eu lembro direitinho, tivemos várias turmas em Belo Horizonte, né, que mais tarde, né, veio se tornar o Scrum de verdade, que é meu programa de formação Scrum, né, que só ano passado eu formei mais de 400 alunos, só no ano passado. Né. Eu entendo que as pessoas podem ir além, né? Além disso tudo que eu já falei, né? Só que você precisa da estratégia certa, do conteúdo certo, e se você tiver esses dois, todo mundo vai conseguir. Você vai conseguir expandir a sua atuação e o resultado que você gera. O resultado que você gera é consequência do tamanho da atuação que você tem. E por isso que eu tô aqui hoje. Quero te mostrar o porquê que a agilidade é uma grande oportunidade para todo profissional, para todo e qualquer profissional. Para você entender essa oportunidade, para você entender essa carreira, para você entender essa oportunidade gigantesca que existe, o primeiro passo é você entender o que é um agilista. Esse é o primeiro passo, né? O que é esse profissional? O que é esse profissional ágil? Né? O que é isso que tá todo mundo falando, que tem um salário gigante, que tem um monte de oportunidade? E tem, né? Você tem que entender. Se você quer ter uma carreira sólida, se você quer construir uma carreira sólida, pautada na agilidade, você precisa entender o que é o agilista, o que é o profissional da agilidade, né? E o profissional da agilidade é aquele que utiliza métodos ágeis como meio para gerar resultado, né? Para gerar resultado de verdade nas organizações. E eu quero te mostrar isso de uma maneira bem, vamos falar assim, eu quero mostrar você aqui, ó, na minha tela, né? O profissional de agilidade, o agilista, né? Ele é aquele que gera resultado, né, através dos métodos ágeis, né? Então, o grande ponto, ó, quero que você me acompanhe aqui, ó. O agilista, vamos falar assim, o agilista, né, ele é a pessoa que gera o quê? Resultado, tá? Resultado. Ah, que resultado de quê? Resultado no produto, resultado no projeto, resultado em tudo. Ele busca esse resultado para as empresas, ele facilita essa jornada. Só que através do quê? Através, literalmente, de métodos ágeis, vamos falar assim, tá? E agilidade. Tá? Métodos ágeis e agilidade. Através de métodos ágeis e agilidade. É isso que esse profissional faz, tá? Esse profissional tá o tempo inteiro buscando isso. Eu sempre falo o seguinte, e eu quero que você entenda isso aqui que eu vou falar com você. Só voltar aqui, quero que você entenda isso que eu vou falar aqui com você. Tá? Eu sempre falo o seguinte, se você não gera valor, você não é ágil. Eu vejo muita gente falando que para ser ágil, você precisa dominar todas as agilidades, todos os valores, você precisa dominar todos os métodos, você precisa dominar tudo, né? Você precisa dominar tudo. Mas não, você precisa entender como gerar impacto e como os métodos ágeis e agilidade, métodos Scrum, as práticas como o Kanban, né, podem potencializar esse resultado. Ou seja, o agilista não é simplesmente a pessoa que sabe métodos ágeis, tá? Isso é muito simplório. O agilista é aquele que utiliza os métodos ágeis, que utiliza da agilidade para gerar resultado de verdade. Resultado de verdade. Mais cliente para a empresa, mais margem de lucro para a empresa, melhorar o serviço da empresa, atraindo mais cliente, enfim. Isso é o agilista. O agilista, ele gera valor. Ele não coloca método ágil para rodar, ele não é um mero executor de métodos ágeis, tá? Beleza. Entendido o que é o agilista, a gente tem que começar a entender agora a carreira do agilista. O que é essa carreira do agilista? O ponto crucial disso tudo, né, que você tem que entender assim, o agilista não começa de um jeito normal. Tá? O que eu tô chamando de jeito normal? Você vai lá para a faculdade, estuda, forma e se transforma num agilista. Não, o agilista não é assim. O agilista, ele se torna um agilista. E você pode escolher literalmente
literalmente qual caminho que você quer seguir. É isso que eu quero falar com você. Você pode escolher qual caminho você quer seguir. Se você quer ser um profissional da agilidade, você pode escolher, ó, vamos colocar aqui, ó, você, tá? Você tá aqui, ó, e eu vou fazer um... Não assuste com o meu desenho, tá? Eu não sou o mestre do desenho, isso aqui é uma pessoa, tenho que deixar bem claro. Você quer se tornar ágil, né? E você tem o quê? Você tem literalmente, ó, deixa eu mudar aqui, você tem 2 caminhos que você pode fazer. 2 caminhos, tá? 2 caminhos, literalmente, tá? Qual que é o primeiro caminho que existe? O primeiro caminho que existe é você, e eu vou colocar ele aqui, o primeiro caminho é qual? É você levar a agilidade para a sua, né? Para a sua atuação, né? Para a sua área, para o seu emprego, para o seu contexto. É você levar literalmente a agilidade para a sua atuação. É você pegar a agilidade aqui, ó, literalmente a agilidade, opa, é você pegar essa agilidade aqui, ó, literalmente e fazer isso aqui, ó. Você vai pegar a agilidade e vai levar para a sua atuação. Poxa, o que é isso, brasileiro? Eu não entendi. Não entendi o que você quis dizer com isso, não. Tá? Literalmente, o que eu quero falar com você é o seguinte. Para você, o primeiro caminho que você pode fazer é levar agilidade para o seu lado. E levar agilidade para você agilidade ela funciona em qualquer campo de jogo. Ela funciona em qualquer área. Como a gente já falou aqui, engenharia, direito, área comercial, ela funciona em qualquer área. Então nada impede você pegar isso e levar para sua área. Qual que é o segundo caminho que você pode tomar? E o segundo caminho é muito legal de ver, que é o caminho sim, que é o caminho que todo mundo fala, que é o caminho do quê? Da transição de carreira. Tá? Que é o caminho da transição de carreira. Como assim de carreira? Qual carreira? De tecnologia. Tá? De tecnologia. O segundo caminho é o caminho, literalmente, você vai fazer uma transição de carreira para tecnologia. É isso que você vai fazer nesse segundo caminho. Tá? Então, o grande ponto é você entender o que acontece com você em cada um desses caminhos. Tá? Em cada um desses caminhos que você escolher. O primeiro, né, se você for pela primeira opção, o que vai acontecer é que você vai ter a mesma carreira que você tem, porém pautada e utilizando métodos ágeis, valores ágeis, para gerar o quê? Mais impacto e mais valor onde você estiver. Né? Então, ou seja, você vai agregar como se fosse uma habilidade à carreira que você tem hoje. É possível fazer isso? Totalmente possível. Tá? Mas se você optar pela segunda, né, que é fazer a transição, né, você vai estar indo para a carreira de tecnologia, que é sim onde nasceram os métodos ágeis, né? Onde nasceu a agilidade é onde mais se tem agilidade. Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros aqui. A agilidade ela tá lá na tecnologia muito mais presente do que qualquer outra área. Né? Então, essa é uma das maneiras. E essa segunda maneira é a maneira mais comum que você vê, né? Nos cursos, nas formações, em tudo. Ó, venha para casa, faça a sua transição. Mas não é a única, né? Você pode sim levar agilidade para sua área. E hoje, se você opta por essa segunda, você tem uma trilha. Literalmente, existe uma trilha hoje se formando no mercado. Tá? Eu quero mostrar para você essa trilha aqui. É uma trilha de cargos, salários, de tudo que tem acontecido, né? E que o mercado tem criado essa estrutura, tá? É uma trilha. Hoje você começa, vamos falar assim, como Scrum Master, tá? Ou Agile Master. Né? Se você vier, eu quero fazer minha transição. Não tem, você está me falando que o Scrum Master tem menos. Não estou entrando no mérito se é menos ou mais importante. Não estou entrando nesse mérito. Estou entrando no mérito que é o seguinte, hoje as empresas enxergam o Scrum Master e o Agile Master como se fossem cargos, papéis, né, de entrada nesse mercado. É fato. Você vai conversar com pessoas que atuam como Scrum Master, o mestre do Scrum, o papel do Scrum, e Agile Master é um papel do mestre ágil, vamos falar assim, mas é um papel de um contexto que não utiliza Scrum, por exemplo. Quando você vai ser um dos dois, né, e você conversa, eu converso com os meus alunos, muitos deles falam assim, poxa, eu sou um Scrum Master, mas eu quero ser um Agile Coach. Tá? E as empresas também enxergam assim. E é o que acontece, tá? Aqui em cima, vamos falar assim, o próximo nível seria Agile Coach, ou agora um outro nome que vem aparecendo bastante, que é o Agile Specialist.
é o Agile Specialist, né? Tem aparecido aí e tem vindo aparecido de uma maneira bem comum hoje em dia. Beleza, então é como se fosse uma hierarquia, né? Acima, vamos falar assim, do Agile Coach, são cargos que estão começando a surgir agora aqui no Brasil, que são os cargos de Enterprise, aqui, ó, Enterprise Agile Coach, né? Tem cargo do, como é que chama? Aqui, ó, Lead Agile Coach, né? Que são nomenclaturas. Se você procurar no LinkedIn, vagas do LinkedIn, você vai encontrar. Né? No workshop nós vamos passar por isso ainda. Ó, e também assim, pô, tem mais, né? Fora do Brasil, eu já vi algumas vagas disso aqui, ó, Head of Agility, né? Basicamente uma pessoa que vai ser vice-presidente de agilidade, né? Literalmente, já vi esse cargo rolando principalmente na Europa. Ou seja, o que a gente tem aqui, galera? A gente tem isso aqui, ó. A gente tem, você começa como Scrum Master, Agile Master, ganha conhecimento e experiência, vira um Agile Specialist, um Agile Coach, né? Ganha mais conhecimento, vai virar o quê? Um Enterprise Agile Coach, um Lead Agile Coach, ganha mais experiência e vai se tornar lá um Head of Agility, sei lá, qualquer coisa assim. Ah, isso é em todas as empresas? Óbvio que não, galera, óbvio. Ah, você tá falando que todas as empresas são assim? Não tô falando isso, eu tô falando que essa é uma estrutura que eu acredito que vai surgir com o tempo. Como surgiu na carreira, por exemplo, de gestores de produto, tá? Que é uma carreira também em erupção no mercado, né? A carreira de gestão de produto começa lá com o Product Owner, com o gerente de produto, tem antes, né, o assistente de gerente de produto, né? E depois você tem ali o Group Product Manager, né? Que é um gerente de produto que está acima de alguns gerentes de produtos, um pouco mais estratégico. Você tem o head de produto, né, que pensa na estratégia e árvore de produtos como um todo. Ou seja, é uma carreira que também cresce, é uma carreira que inclusive já começou a crescer para o lado, né? Você tem o Tech Product Manager, né? Então são carreiras que estão em formações, mas existe sim uma trilha que você vai seguir, né? E essa trilha, cada vez mais, ela vai ficar mais clara pra gente. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai falar com você, pô, você viu esse workshop de carreira ágil falando de cargos e tudo, isso não existe. Sim, isso ainda não é a realidade total do Brasil. A realidade total do Brasil hoje é Scrum Master, Agile Coach e sim, Enterprise Agile Coach, Lead Agile Coach, Chapter Lead Agile Coach. São nomenclaturas de pessoas que estão olhando para a agilidade de um todo dentro da organização. A gente está a um passo de ter pessoas que são VP de agilidade, né? O Head of Agility. Então sim, isso vai, na minha opinião, isso vai acontecer, tá? Isso vai acontecer. Pô, você tá me falando que a agilidade prega hierarquia? Não tô falando isso. A hierarquia é importante e funciona, tá? E funciona. Tem que entender isso. Funcionou até hoje. O que não funciona são outras coisas. Depois a gente pode fazer de ter em outro conteúdo. É literalmente o quê? A atrelar ali, centralizar o poder, essas são outras coisas que a agilidade vai quebrar ao longo do tempo, tá? Bom, mas por que então o mercado busca tanto esse profissional ágil, né? Esse agilista, o profissional da agilidade, né? Por uma questão literalmente de sobrevivência. As empresas precisam criar a capacidade de se adaptar ao dinamismo do mercado, a responder a mudanças, sem perder o foco no que realmente importa para quem? Para o cliente, para o serviço, para o produto. Literalmente, é uma questão de sobrevivência. Se a empresa não consegue adaptar ao dinamismo do mercado, ela vai morrer. Ela vai morrer. Esse é o grande ponto. E é por isso, por exemplo, que termos como Business Agility, agilidade do negócio, são termos que o quê? Surgiram de grande impacto nos últimos anos, principalmente com a pandemia. A pandemia, galera, deu um tapa na cara de um monte de empresa, né? Ela literalmente rasgou um monte de plano, ela acabou com um monte de estratégia. Por que ela fez isso? Porque é o inesperado, né? É o inesperado. Ele vai acontecer e as empresas que melhor se adaptaram ao inesperado melhor estão hoje no mercado. E sempre vai ser assim. Quando você fala de ter um produto, um serviço, né, algo que tem impacto com o seu cliente, com o mercado, é imprevisível. Então as empresas precisam disso para sobreviver, literalmente, tá? E essa habilidade,
da sobrevivência, da adaptabilidade, é a magia, é o grande lance, é a estrela, é a cereja do bolo da agilidade, tá? É por isso que eu posso afirmar, posso categoricamente, 70, 80% das empresas do mundo estão buscando isso, tá? Buscando isso. Muitas delas impulsionadas pela transformação digital, que faz com que a tecnologia esteja em todas as áreas, por exemplo, e impulsiona essa questão da gestão ágil, da agilidade, né? Por quê? Porque você precisa de um dinamismo, de uma flexibilidade, de uma agilidade muito grande. Adaptar ao feedback do seu cliente, do seu serviço, do seu mercado, muito rápido. Quanto mais rápido você adapta, mais rápido você se posiciona melhor e à frente dessas empresas. É por isso as empresas estão buscando profissionais de agilidade porque elas precisam sobreviver. Não é porque elas estão se transformando, não. É porque elas precisam, necessitam se transformar e para sobreviver, obviamente. Mas a sobrevivência é o grande ponto. E por esse motivo, o mercado, as empresas estão buscando desesperadamente. Desesperadamente, tá? Um ponto muito importante, o cargo Agile Coach, de 2000 para 2021, ele teve um aumento de procura, um aumento de vagas de 92%. Para pensar nisso, é muita coisa, tá? Agora, por que se paga tão bem para esse profissional, né? Literalmente, por uma questão de oferta e procura, tá? Por uma questão de oferta e procura, tá? Hoje, no Brasil, vagas de agilidade ou correlacionadas às agilidades beiram 20 mil vagas abertas. Se você for no LinkedIn, você vai ver o tanto de digitar lá Agile em vaga, ou Agilista em vagas. Você vai ver Product Owner, Scrum Master, Agile Coach, tudo que eu já falei aqui. 20 mil vagas é muita coisa, tá? E qual que é o grande ponto? Falta profissional qualificado, tá? E essa falta de profissional qualificado gera uma coisa natural no mercado, que é a lei da oferta e da procura, né? Se você tem uma demanda muito grande por alguma coisa e aquela coisa é escassa, automaticamente se sobe o preço daquela coisa escassa. E o profissional da agilidade, o bom Agile Coach, o bom Scrum Master, a boa Scrum Master, a ótima Agile Coach, o ótimo profissional ágil, ele sim, ele é caro. Porque ele é caro e ele vai gerar resultado. Por isso que essa carreira é uma oportunidade. Por esse mercado, literalmente, isso é uma coisa que eu posso afirmar. E você pode anotar e você pode me cobrar. Essas 20 mil vagas que eu tô te falando hoje, por exemplo, já deve ter até mais se bobear, né? Se você olhar no mundo, bate mais de 300 mil, 200 mil vagas, tá? Qual que é o grande ponto? Esse mercado ainda não atingiu o seu pico. Tá? O pico, vamos falar assim, de procura, de todo mundo procurando, todas as empresas querendo essa habilidade da agilidade, esse profissional lá dentro, eu ainda acho que vai demorar, sei lá, uns 2, 3 anos para chegar. E aí, para pensar, se você construir uma carreira sólida e começar agora a construção da sua carreira, daqui a 2, 3, 4 anos, você vai estar pronto para o pico do mercado, que provavelmente, eu vou profetizar aqui, eu acredito que sim, o salário vai passar da casa dos 20 mil, em alguns momentos até 30 mil reais, tá? Em alguns momentos até mais de 30 mil reais. Hoje no mercado já existem vagas que pagam 22, 25, né? Já existem no Brasil, né? Ou seja, se paga muito bem para esse profissional porque não tem esse profissional, né? Porque o profissional que está entrando no mercado, o agilista que está entrando no mercado é um agilista, eu não vou usar o termo que muita gente usa, tá? Que é fraco, que é ruim. Não é fraco e ruim, tá? O que eu costumo falar é o seguinte, é um agilista que tem o conhecimento, mas que não sabe aplicar esse conhecimento, que não sabe colocar em prática esse conhecimento, igual eu aprendi nos últimos 14 anos. Né? Então eu aprendi nos últimos 14 anos. Então você tem que saber, ter um conhecimento, você tem atitude, mas você, poxa,
Como é que eu vou fazer para isso acontecer? Esse é o grande problema hoje, né? E quem pode ser esse agilista? Igual eu já falei, acredite. Acredite. Qualquer pessoa, qualquer área que esteja disposta, tá, a dar o seu melhor, ter atitude, principalmente, pode ser um agilista. Pode ser um agilista. Como eu falei, o agilista não se forma na faculdade. Não se forma. Ele se transforma, né? Ele se transforma para iniciar o quê? A sua carreira ágil. É isso que um agilista faz. É assim que ele se torna, tá? Então, a agilidade é, sim, uma grande oportunidade para qualquer profissional seguir qualquer um dos dois caminhos que eu te expliquei aqui. Né? Você pode levar a agilidade para o seu mercado, sim, se tornar uma referência no seu mercado. Já parou para pensar nisso? Ou fazer sua transição de carreira, vir para a agilidade e se preparar para esse pico de daqui 2, 3 anos. Tá? E que hoje já paga numa média de 10 mil reais por mês. Tá? Então, ou seja, é uma profissão que é extremamente valorizada. É uma profissão que falta bons profissionais. Tá? É uma profissão que aceita todo mundo. Precisa de todo mundo. Lembra do que eu falei? Você precisa de duas coisas: conhecimento e atitude. Tá? Ó, na próxima aula do nosso workshop, né, eu vou te mostrar quais as habilidades que o mercado está buscando nesse profissional. Você vai entender o que você precisa, desenvolver, o que o mercado está buscando. Sabe, e não vai ser um achismo, não vai ser um chute, não. Sabe por quê? Porque eu fiz um trabalho que ninguém faz. Eu fiz um raio-x, eu pego as vagas que existem abertas no mercado e transformo isso em dados. Tá? Em gráficos, e faço uma análise cruzada disso tudo. Então, você vai aprender e entender o porquê que muitas vezes a empresa pede a certificação tal, porquê que a empresa pede o soft skill tal, qual é esse soft skill, qual é a experiência que está todo mundo pesquisando ou procurando. Será que está todo mundo realmente querendo buscar experiência? Será? Então, na próxima aula eu vou te mostrar as habilidades, vou te mostrar também como que você pode trabalhar essas habilidades aí no seu dia a dia, tá? Ó, vai lá no meu Instagram, @RobertoBrasileiro, e comenta aí comigo o que você achou dessa aula. Me manda sua mensagem com dúvidas, seu direct. Vou colocar lá uma caixinha de perguntas e você pode me mandar. Pode me mandar que eu pessoalmente vou responder todas. Me manda o que você aprendeu, um insight, qualquer coisa que você teve aqui, que eu irei responder todos, tá? Ou se você quiser, você deixa aqui mesmo seus comentários aqui embaixo, que eu também irei responder pessoalmente cada um dos comentários, tá? Lá no grupo do WhatsApp, que o link tá aqui embaixo na descrição, eu vou liberar um presente para você. Um e-book exclusivo que se chama A Fórmula do Bom Agile Coach, tá? Conteúdo de excelente qualidade para você entender qual que é a fórmula do Bom Agile Coach. Tem muita coisa do que a gente falou aqui hoje, só que tem muito mais descrito, um conteúdo realmente sensacional. Só para quem estiver lá no grupo VIP, lá no grupo do WhatsApp, no grupo do nosso evento, desse workshop, tá? Lá você vai receber esse e-book, esse excelente e-book, tá bom? Bom, eu espero que você tenha gostado, que isso aqui tenha agregado alguma coisa para você, que isso tenha aberto a sua cabeça, e te espero na aula 2. As habilidades necessárias para se tornar um agilista. E eu vou te mostrar como que o mercado está buscando isso, como que o mercado materializa isso nas vagas e como que você vai conseguir identificar se você tem isso ou não, tá ok? Então, até lá, te vejo na aula 2.